E o que é que está dentro da normalidade? Olha, a pressão arterial vem, os níveis, né, vêm sendo alterados ultimamente. Até há pouco tempo atrás, 4, 5, 6 anos atrás, acreditava-se que o ideal seria 14/8, 14/9. Hoje, a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Cardiologia também sugere uma pressão sistólica, ou a máxima, que não seja maior do que 12 e uma mínima aqui em torno de 8, 7,5, 8. Agora, ao longo do dia, a nossa pressão vai variando, né? Ela varia quando andamos, quando sentamos. Até que ponto ela está dentro do padrão considerado saudável? Certo. Você tocou num ponto importantíssimo, porque a gente está andando na rua e de vez em quando você encontra pessoas que estão lá com a sua banqueta mesa verificando pressão arterial, né? Essa pressão arterial, geralmente, ela vai dar mais alta. Porque o ideal é a pessoa se sentar, descansar pelo menos 10 minutos para verificar a pressão arterial. E se estiver praticando um esporte, então você tem que dar um tempo muito maior, pelo menos meia hora. E a gente também não pode esquecer que é a hipertensão do jaleco branco, né? Você sabe que toda vez que alguém vai ao médico, e até eu mesmo, já ou um outro colega, a passar mal. Já tem uma descarga adrenérgica muito grande, é chamada hipertensão do jaleco branco. Daí o cuidado que os médicos têm, que as próprias enfermeiras têm, de quando verificam a pressão arterial e o indivíduo tem um nível mais elevado, ele vai verificar depois de mais alguns minutos com a pessoa sentada, deitada e em pé. Porque essas três posições vão fornecer níveis de pressão alterados. Quais são os cuidados que as pessoas hipertensas devem ter com os exercícios? Importantíssimo. O indivíduo que está hipertenso não controlado, ele não pode e não deve fazer exercícios físicos. No máximo ele pode caminhar. Exercícios físicos bem leves, são chamados aeróbicos, perdão. Então, se você... Agora, uma vez que o indivíduo esteja tomando a medicação e a pressão está controlada, então ele pode e deve fazer exercícios, porque a prática esportiva, num determinado momento, quer dizer, nos primeiros momentos, pode até aumentar, elevar a pressão arterial, mas logo a seguir ela se estabiliza. O mesmo é válido para quem é hipertenso e quer fazer sauna. A sauna é só com o indivíduo altamente, quer dizer, bem controlado. Porque se um indivíduo normal, só para você ter uma ideia, isso é importantíssimo. Se um indivíduo normal faz 20, 30 minutos de sauna, um garoto, como uma menina como você, de 20 anos, fica 20, 30 minutos na sauna e depois vai para um banho de imersão, a sua pressão que está 10/7 vai a 30/18. Rapidamente. Então, num indivíduo já hipertenso e não controlado, pode haver até um acidente vascular cerebral. A prática esportiva é fundamental, mas o excesso mata. Meu nome é Marcelo Bernstein, eu sou jornalista, professor universitário, pratico judô desde 7 anos de idade, fiquei parado por um período de 10 anos e retomei a 2, por conta, principalmente, da descoberta de um problema de hipertensão. A minha pressão eu tive um SUS, que a minha pressão estava em 20/16. Nesse período, o caminho de retomada foi entrar... Saudáveis, alimentos certos, né, que fazem bem para o coração. E para os hipertensos, quais são os alimentos que devem ser usados? Isso é muito importante. A alimentação é fundamental, né? Há um consenso geral de que o sal faz mal para o coração, para quem tem pressão alta. Na verdade, apenas 50% das pessoas são responsivas ao sal. Se você tira o sal em excesso de determinados hipertensos, eles vão piorar até. E alguns melhoram bastante, mas eu recomendo o sal com moderação. Usar o sal marinho integral, o sal grosso. Porque o sal grosso contém 90 elementos, potássio, magnésio,
zinco, selênio, cromo, enfim. Já o cloreto de sódio, esse sal refinado, é cloro e sódio apenas. Isso realmente faz mal. Mas sal grosso com moderação. Um outro grande mito é em relação às gorduras, que gordura saturada faz mal. Não é verdade. Nós temos aqui a gordura de coco, que é uma gordura saturada, ou um óleo saturado, e que hoje, olha que coisa interessante, você vai fritar teu ovo num óleo de coco e vai emagrecer, e vai diminuir a sua pressão arterial. Essa é a única gordura, o coco é a única gordura que emagrece. Leia-se, quando você está usando a gordura de coco, leia-se a mesma composição química do leite materno. São triglicerídeos de cadeia média. E, curiosamente, já desde 1940, a gente já sabia disso, né? Quando tentaram engordar porcos dando gordura de coco. Eles emagreceram. E aí, quando deram óleo de soja, esse óleo de soja que as pessoas usam, os porcos morreram de infarto do miocárdio. Outros alimentos vegetais, as frutas, etc., porque contém antioxidantes. Então, vamos lá. Gengibre. Excelente para ajudar a baixar a pressão arterial. E existem várias formas de você bater no liquidificador, colocar nos alimentos, né? E o alho e cebola, que além de afinar o sangue, diminui a pressão arterial. Um outro alimento fantástico é também o abacate, e que é gorduroso, mas é uma gordura sadia, monoinsaturada. Usado com moderação, ele dá saciedade e ajuda a diminuir a pressão arterial. Chá verde, e você tem ainda couve, etc. E nós falávamos do poder do açaí. O açaí hoje está na moda no mundo inteiro. O açaí tem um poder antioxidante incrível. O poder antioxidante das frutas, de modo geral, contribuem para diminuir a pressão, a hipertensão arterial. Por quê? No âmago das doenças, dentre elas a hipertensão, a aterosclerose, Parkinson, Alzheimer, uma infinidade de outras doenças, como o próprio diabetes, né? Você tem a produção excessiva de radicais livres. Esses radicais livres, eles funcionam como um inflamatório. Eles desencadeiam inflamação. Os alimentos naturais, sobretudo não muito cozidos, e as frutas, principalmente o açaí, camu-camu, acerola, laranja, e mamão, enfim, as frutas que nós temos aqui, juntas ou em separado, e a gente pode até alternar, tem um poder antioxidante, leia-se anti-inflamatório, para que ajuda não só a controlar a pressão arterial, melhora a memória, e aí, minha gente, tem ação anti-envelhecimento. Doutor, e sobre os maus hábitos emocionais? A maneira como as pessoas lidam com o estresse no dia a dia, com a ansiedade, de que maneira esses maus hábitos podem comprometer a vida das pessoas hipertensas? Isso está diretamente relacionado ao estresse. Quanto maior o estresse, maior carga de adrenalina, e você vai produzir excesso de radicais livres. A melhor forma seria, diante de uma situação, né, o indivíduo que trabalha em escritório, que fica o dia inteiro sob estresse, diante de uma tela de computador ou ao telefone, de vez em quando se levantar, deixar o que está fazendo, aí sim, respirar fundo, procurar até sair por alguns minutos e para tentar se oxigenar outra vez. Evidentemente, sempre a prática esportiva com moderação. E aí nós temos o yoga, enfim, você tem que ter alguma outra atividade física, né? Hidroginástica, caminhar e sexo, né? Sexo, eu recomendo 3 vezes por dia, mesmo que seja 2 tentativas e uma desistência.